Show da manhã. Aumente o volume. 10h47. Palavra amiga. O Conselho da Família Eclusa FM. Desejo um bom dia para você, Luiz, Alvamberto e para todos da família Eclusa FM. Eu queria ser chamada de Celina. Tenho 27 anos, sou casada e meu marido tem 30 anos. Trabalho como subgerente numa loja de roupas. Luiz, eu não acho certo esconder fatos da nossa vida para as pessoas que amamos. Mas é desnecessário contar coisas que nos envergonharam muito no passado. Quando a minha mãe resolveu colocar o namorado dela dentro da nossa casa, eu tive que sair. Esse homem usava o banheiro de porta aberta, andava quase pelado dentro de casa e não respeitava a mim e ao meu irmão. Por mais que eu falasse, a minha mãe, muito apaixonada, não via ou não queria ver o que estava acontecendo debaixo do seu nariz. E quando ele tentou me agarrar, Luiz, eu me defendi e acertei a cabeça dele com uma panela. É verdade. Enquanto ele estava atordoado, eu fugi para o trabalho da minha mãe e contei tudo a ela. Percebi que naquele instante ela não acreditou numa palavra do que eu disse. A única coisa sensata que eu poderia fazer então, Luiz, era ir embora. Eu já tinha 18 anos e resolvi seguir o meu rumo. Fui procurar o meu pai, mas ele disse que tinha se casado recentemente e eu poderia atrapalhar a lua de mel dele. Acabou que eu fui morar com umas colegas e dividi o aluguel e as despesas com elas. Eu trabalhava nessa mesma loja que hoje eu sou subgerente, só que naquela época eu era balconista. E eu via as minhas colegas com roupas maravilhosas, roupas de marca, sandálias caríssimas, bolsas importadas. Eu queria ser como elas, ter o que elas tinham. Elas frequentavam o salão de beleza toda semana, se cuidavam muito. E eu ganhava pouco, Luiz, e fazia o maior esforço para conseguir pagar a minha parte nas despesas em casa. Até que, pouco tempo depois, eu descobri que as minhas colegas eram garotas de programa. Eu quis entrar nesse meio e depois de um banho de loja e salão de beleza, eu fiquei bem bonita e fui entrar nessa vida. No começo foi complicado, Luiz, foi complicado. Eu achava que não levava muito jeito para transar com quem eu não conhecia. Assim, logo de cara, transar, eu não tinha o menor conhecimento de quem se tratava, mas conforme o dinheiro ia entrando, a coisa ficava mais fácil de aceitar. Afinal de contas, eu estava comprando as coisas que eu sempre quis ter e não podia. Mas depois de um tempo, eu me cansei de viver assim e pedi o meu emprego de volta para os meus antigos patrões. Como eu tinha sido uma boa funcionária, eles me readmitiram sem maiores problemas. Às vezes eu ainda saía com um cliente, mas era raro, Luiz, era raro mesmo. Quando eu conheci o meu marido, nunca mais fiz isso, nunca mais. E decidi que ele não precisava saber dessa lamentável fase da minha vida. Mas quando fomos na inauguração de uma filial da empresa que ele trabalhava, um dos sócios me reconheceu, mas não disse nada não disse nada, só me olhou. Eu fiquei trêmula, Luiz, com dores de estômago e disse que queria ir embora. Quando chegamos em casa, eu resolvi contar a ele algo que eu tinha escondido. E falei que eu tinha sido garota de programa no passado e que isso me ajudou a ter a vida que eu queria. Mas depois eu larguei
voltei a sair, é verdade, com alguns clientes, e quando eu conheci ele, nunca mais mesmo saí com outro homem. Eu até achei que o meu marido entendeu a minha situação, só não a aceitou. Ele mudou muito comigo. Eu achei que ele precisava de um tempo, mas esse tempo passou e ele continua frio e distante. Ele não se deita mais comigo e sempre inventa uma desculpa quando quero ter intimidade com ele. Eu não sei mais o que fazer para reconquistar o meu marido, Luiz. Ele me fala que é muito difícil ficar com uma mulher que foi de tantos homens. E se esse sócio me reconheceu, já falou para todo mundo da empresa sobre mim, né? E quem é o marido? No caso, ele, que se casou com uma prostituta. E ele diz também que não sabe como lidar com essa revelação que fiz. Então, sem saber o que fazer, resolvi escrever. Porque eu preciso de ajuda, Luiz. Muita ajuda. Eu preciso muito, neste momento, ouvir uma palavra amiga. Lamberto, bom dia, um abraço, prazer tê-lo comigo mais uma vez. Bom dia, Luiz, bom dia, Maicon, bom dia, amiga e amigo do Show da Manhã, Palavra Amiga. A Celina aí precisa mais do que ajuda, né? A Celina precisa de uma coisa que talvez ela tenha aprendido agora, mas vai pagar caro demais. Ela precisa de Deus, ela precisa de Jesus Cristo, né? Apesar dos traumas que ela teve, ela foi muito fácil, né? Teve esse trauma aí da mãe levar um homem desconhecido para dentro de casa. A gente vê isso todo dia, né? Meninas, crianças sendo assediadas e carregando seus traumas por conta de padrastos, de companheiros da mãe. Depois do pai não aceitar, porque tinha acabado de se casar, é também comum isso, né? E ela tinha tudo para ter uma vida bacana, legal, trabalhava, foi morar com amigas. Agora a futilidade, olha o preço que essa moça vai pagar por ter sido fútil, né? Esse negócio de se deixar levar para a prostituição por conta de roupa, de salão de beleza, porque as colegas faziam isso. Olha que loucura, hein? Olha, a gente sabe que tem muita gente, é um comércio muito grande, né? Tem muita gente que vende o próprio corpo, não só meninas, né? Meninos também, por conta desse padrão, né, que a mídia impôs. Esse padrão é uma mesmice, né? Mas fazer o que, né? Tá na vaidade e agora fica, né? Tem um fenômeno que chama RAM, Registro Automático da Memória. Eu estava falando ontem para você, fora do ar aí, né? Na hora que você estava indo embora, Quinzinho chegou, de que o nosso cérebro funciona como umas janelas, né? Então esse trauma vai ficar numa janela dela, né? Agora e não tem como tirar isso. A gente tem como melhorar a nossa aceitação conosco mesmo, né? A gente precisa. Eu até estava escrevendo antes de vir para cá, pensando. E tem uma frase lá que eu gostei muito, queria dividir com quem está nos ouvindo agora. Que eu queria que você que está ouvindo pensasse assim: olha, eu não sou prostituta, eu não me vendo por conta disso, mas você pode colocar isso em outros problemas da sua vida, não é só nessa questão, né? Me passaram uma frase agora pela manhã, que a gente só vê a ilha quando a gente sai da ilha, né? Quando você está nela, você não vê a ilha. E que eu só me vejo, é do Saramago, escritor português, e eu só me vejo quando eu saio de mim para me olhar. Olha que interessante, né? E uma outra aí do pastor Cláudio Duarte vem para fechar o caixão, né? Como diz o outro. O negócio é a gente se resolver. Então eu saio de mim, me olho, e aquilo que eu não gosto em mim eu posso mudar.
Eu tenho feito isso comigo, tem dado certo, é devagarzinho, exige esforço, disciplina, não resolve problema financeiro, a princípio, pode ser que lá na frente depois vá resolver, né? Mas então eu tenho os meus traumas aqui, eu tenho uma janelinha dentro do meu cérebro, né? Tem bilhões e bilhões de informações no cérebro da gente, até de outras épocas que a gente não lembra. E porque se fosse só contar dessa vida, nem teria tanto trauma, né? Então tem uma janelinha do trauma, você pode criar do lado uma outra, você criar agora com esse esforço, com sacrifício, com disciplina. Por exemplo, se você tem algum pânico, você cria uma do lado da coragem, né? No pânico, o que é que te dá o pânico, né? E o que é que vai te dar a coragem, né? Eu tô com uma agora que sempre dispara, quando eu começo a dar medo, opa, tem aquela tradicional lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque nada faltou até hoje, não é agora que vai faltar, né? E no caso da Celina aqui, voltando pro caso dela, eu aconselho você, viu, Celina, procura um terapeuta. Se precisar voltar a fazer programa, você volta a fazer, você ter dinheiro e pagar a terapia, né? Agora você é subgerente, talvez você não precise, se desculpa se eu estou sendo muito rude, mas o maior exemplo que ficou no Evangelho do Cristo, e a gente tem que levar isso em consideração. Se você não levou, você vai ter que começar tudo de novo, a sua vida, você apaga, como não dá para pagar, você vai criar janelinhas, né? Vai arrumar outro marido também, infelizmente, porque pela reação do seu marido ele não vai te aceitar mais, é uma questão de química, né? É uma questão de, se você casa sabendo, é uma coisa, você pode até numa briga eventual jogar na cara, falar, mas aí você tem um jeito de você reagir. Você conheceu aonde? Na zona, por exemplo, na prostituição, gostou, pegou, casou, acabou. Aí achou, cruzou com um chefe seu que transou com a sua mulher, acabou. Você vai ter que resolver isso, né? Agora, do jeito que aconteceu, não tem jeito, né? Não vejo mais futuro, não vejo. O perdão é uma coisa que ele pode até perdoar. Eu nem creio que esse moço tenha algum tipo de ressentimento, de ódio com a Celina, mas ele vai ficar marcado também, né? Olha, ele vai se achar um infeliz se ele não compreender, porque quando você compreende, você não sofre. Você pode não ser feliz, mas você deixa de sofrer quando você compreende. Se ele compreender que tinha realmente que ter essa experiência com a Celina, ele não vai sofrer. Mas se ele não compreender, ele vai sofrer, vai falar, puxa vida, justo comigo, né? Tantos homens no mundo, justo eu fui casar com a Celina, e um dia chego na inauguração de uma filial da empresa que eu trabalho, e um ex-sócio, né, um patrão meu saiu com ela quando ela era prostituta. Mas o cara vai resolver isso dentro dele, né? Então, de repente, ele até perdoe você, meu Celina, eu até acho, pela reação dele, não teve violência, não teve... Você não citou na sua carta que ele te agrediu verbalmente, não houve nenhuma agressão, houve apenas um distanciamento, e que vai ser cada vez maior, porque isso já é uma questão de energia. Vocês trocavam uma energia, vocês estavam vibrando numa faixa aí, numa faixa mais ou menos parecida, né? Marido e mulher, bacana, recém-casado, 30, 27, né? Dá uma mulher boa, né, mãe? 27 e 30, né? Você 27 anos, ele 30. Talvez com alguns sonhos, né? Você já mais machucada por conta do seu passado, e ter que esconder tudo isso que você estava escondendo. E ele sem saber, coitado, feliz por ter casado, né? Você deve ser uma garota bacana, né? E agora foi tudo por água abaixo, né? Agora não tem mais essa vibração, nessa mesma sintonia, não tem mais essa mesma energia. Então fica uma coisa realmente de repelente mesmo. Ele vai, não vejo como. Então por isso que eu falo, você vai ter que buscar tratamento, você tem que ser forte, a vida continua, e pra frente ainda a vida segue. Você não vai ter a chance de voltar e apagar isso aí. Você vai ter a chance de fazer uma terapia, né? Usar a inteligência agora, fazer uma terapia, criar essa janelinha aí para que você, Celina, possa conviver com o seu passado de futilidade, seu passado de
poxa, você teve um padrasto aí que te assediou, que atentou contra o pudor quando você era uma menina, você tinha tudo para não ir atrás dessa bobagem aí, por causa de roupa. Que é isso, né? E você vai ficar, tá lá naquela passagem, né, da mulher adúltera. Eu vou deixar essa mensagem para você, ó. Quando trouxeram a mulher adúltera para Jesus, lógico que você vai levar, se você quiser, né? Você vai aplicar na sua vida. Mas quando os fariseus lá trouxeram a mulher para Jesus, disseram assim para ele: ó, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés a gente tem que apedrejar ela até a morte, já com as pedras na mão. O que o mestre diz, né? Aí Jesus estava arriscando no chão, ficou meio bravo, né? Acho que olhando para aquelas imundícias, né? Falou assim: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então teve duas lições aqui, né? A primeira do orgulho, que todo mundo jogou a pedrinha no chão e vazou, do mais novo ao mais velho. Então todos que estavam ali deixaram o orgulho de lado, né? Reconheceram que tinham um pecado e se afastaram. Aí Jesus chamou a Celina, né? Aquela Celina lá da Bíblia, e falou assim: cadê os seus acusadores, né? Cadê as pessoas que te acusavam? Ela não estava vendo. Ele falou: nem eu, e também não vou te julgar. Vá, fica com essa frase, viu, Celina? Vá e não peques mais. Olha só que coisa forte, hein? Vá e não peques mais. Tem 3 lições, né? A do orgulho, a do perdão e esse conselho, né? Maravilhoso. Vá, construa a sua vida com dignidade. Você não precisa disso, né? Então, se você quiser, é isso que eu tinha para você. Vamberto retorna na quinta-feira, porque amanhã especial João Paulo Daniel no show da manhã. E quinta-feira falaremos novamente no show da manhã. Maravilha. Bom especial amanhã. João Paulo Daniel realmente é uma dupla. Nossa Senhora, só sucesso. Muito querida. Um grande abraço a todos. Dica e simpatia, as próximas atrações do show da manhã. 87,9. A rádio disparada na audiência.